vai retomar a nossa pauta internacional aqui no momento, chamando nosso colega diretamente da China, Nelson de Sá, colunista já conectado com a gente. Ele que traz dados importantes hoje para a gente em torno da economia chinesa, não é, Nelson? Uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde para vocês. Léo, tudo bom? Então, hoje, enfim, a grande notícia por aqui, em boa parte do mundo, creio, saíram os dados do comércio chinês do ano passado, completos, enfim, pode-se dizer a essa altura que a China, de fato, venceu a guerra comercial, porque, enfim, os números finais são de um superávit de 1,2 trilhão de dólares, algo que, enfim, jamais foi alcançado por nenhum país na história, e isso em pleno ano em que eles tiveram que reduzir muito o comércio com os Estados Unidos, as exportações para os Estados Unidos, a queda para os Estados Unidos, a queda no superávit com os Estados Unidos foi de 22%, uma coisa grande, mas mesmo assim o superávit geral foi muito grande, porque cresceu exatamente para as outras regiões do mundo, inclusive América Latina, Sudeste Asiático, o chamado Sul Global, né? E isso em grande parte, digamos, fez com que o resultado final fosse positivo para a China. Posso fazer uma pergunta? Claro, Nelson, claro. Boa noite. Né? Boa tarde. Eu já ia fritar assim com relação ao fuso. Claro que, bem, o resultado disso acaba mostrando que a China, a musculatura da China para enfrentar tudo isso. Mas na sua avaliação, enfrentar toda a guerra tarifária com os Estados Unidos, na sua avaliação, qual que deve ser a repercussão desses números nos Estados Unidos? Eu acredito que, enfim, em princípio, para o governo Trump, para o Trump especificamente, é uma vitória, porque ele de fato conseguiu reduzir o superávit chinês em relação aos Estados Unidos. Então ele pode oferecer isso e de fato ele fechou a economia do país para os produtos chineses em grande parte. Mas o que os números, eu acredito, trazem de mais importante é que o papel, o peso dos países fora do Ocidente, digamos, no Sul global, né, no caso do Brasil, economicamente hoje é muito mais forte do que já foi, comparativamente. Então, isso traz um equilíbrio maior, digamos, no contexto geopolítico global. Acho que tem significado muito grande, inclusive para os Estados Unidos. Obviamente, enfim, isso pouco importa para o contexto militar em que os Estados Unidos estão se movendo nesse momento, porque é uma questão econômica, mas acredito que reforça bastante o peso da China para se contrapor também num contexto estratégico, mesmo além da economia, né? Dessa resposta, né, Nelson? Queria até aproveitar para ter um pouco da sua análise de como que está a temperatura por aí no sentido de toda a discussão do Irã e de se o Trump estaria disposto a comprometer, de certa forma, o acordo em torno das tarifas com a China. A gente viu que, para pressionar mais o Irã, ele colocou também os 25% que vemos que a China tem força para responder de igual. No que você está ouvindo por aí, tanto de autoridades quanto das discussões em torno do que está acontecendo no Irã, você acredita que o Trump estaria disposto de abrir mão dos acordos chegados só para manter a pressão ao Irã no momento ou deve diversificar para outras frentes? Então, pelo que eu leio e ouço, inclusive por aqui, enfim, o Trump já fez ameaças semelhantes em outras circunstâncias, no caso, por exemplo, da importação de petróleo da Rússia, e a China simplesmente manteve a importação. A Rússia é o maior fornecedor de petróleo da China, um pouco acima da Arábia Saudita, e não houve retaliação. Os Estados Unidos não impuseram as tarifas que haviam prometido e que impuseram sobre a Índia, porque a Índia não tem como retaliar economicamente e comercialmente os Estados Unidos. Então é muito diferente a circunstância em relação à China.
houve alguma declaração pública de que, enfim, mas bastante, digamos, contida até por parte da China, de que os Estados Unidos têm que respeitar a soberania do Irã, assim como haviam falado sobre a Venezuela, mas não me pareceu haver uma preocupação muito grande. Só para dar um exemplo ainda mais recente em relação a isso, a semana passada, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos proibiu a importação de drones da DJI, que é a maior produtora de drones do mundo, para drones comerciais, e não durou uma semana a proibição e caiu, simplesmente porque, enfim, os importadores americanos disseram que não havia alternativa. Então, a força econômica da China tem um peso muito grande na relação com os Estados Unidos. É uma relação mais igualitária mesmo. É importante a gente ter essa análise, toda a relação em torno do petróleo também, né, Sakamoto? Eu queria, se possível, vamos ver se dá tempo da gente correr aqui, mas trazer um destaque de Venezuela com vocês aqui também, falando do empresário Joesley Batista, que teria viajado até a Venezuela para se encontrar com a Delcy Rodrigues, presidente interina do país desde a prisão de Nicolás Maduro. O encontro aconteceu no último dia 9, depois do Joesley pegar um voo privado para Caracas, de acordo com o que está sendo divulgado aqui pela imprensa. O UOL chegou a buscar, inclusive, a JF para saber se a empresa vai se pronunciar sobre essa reunião. Está aguardando retorno sobre o assunto. Eles que teriam conversado sobre a estabilidade do governo provisório no país e sobre as perspectivas de investimento na região. A gente acompanhou toda a influência de Joesley na Venezuela, né, Sakamoto e Nelson? Queria começar te ouvindo rapidamente do que a gente pode esperar e toda a incerteza frente à Venezuela. Tem um encontro, inclusive, de Trump com Maria Corina previsto para essa semana também. Como que a gente pode ver mais essa movimentação de Joesley e essa visita a Delcy, Nelson? Eu acho que o papel do Joesley e do irmão Batista é muito, enfim, cresceu um pouco até de maneira inusitada, enfim, de maneira irregular, porque o poder que ele tem hoje sobre a política externa brasileira é questionável. Assim. O Joesley esteve com o Trump antes de o Trump, digamos, encontrar toda a sua química na relação com o Lula e, obviamente, ele teve um papel importante. Quando eu fui pelo UOL cobrir a visita do Lula à Malásia, em Kuala Lumpur, e foi onde ele teve um encontro com o Trump pessoal, um encontro importante, de uma hora, que basicamente abriu de vez as portas. Logo depois do encontro, numa seminário, uma reunião de empresários, o Lula, ao acabar de falar, saindo, ele se dirigiu aos dois irmãos que estavam em Kuala Lumpur, na Malásia, e conversou com eles, obviamente, eu não ouvi, mas obviamente sobre o encontro com o Trump, que era o grande assunto ali. Eu falei em seguida, não com o Joesley, mas com o Wesley, o irmão dele, que consegui pegar na saída, assim, e ele falou da esperança que eles tinham, então, de que as coisas realmente chegassem a um bom termo do Brasil com os Estados Unidos, e que foi o que aconteceu mesmo. Não há a menor dúvida de que eles tiveram, o Joesley, sobretudo, teve um peso muito grande e está tendo cada vez mais um peso importante nas relações do Brasil com, enfim, agora a Venezuela, né? Dinho, sobre essa pauta, Sakamoto, inclusive não sabemos ainda, vi aqui até nossa reportagem, a gente não teve o retorno do Itamaraty ainda para saber se o governo brasileiro sabia dessa reunião, mas queria te ouvir também sobre essa influência de Joesley e esse encontro. Olha, é claro que não tenho dúvida nenhuma que um empresário que é a maior empresa de proteína animal do mundo, mas também com interesses em outros pedaços, celulose, entre outros, né? É claro que não deixa de ser um player global, principalmente quando ele está aqui no Brasil, né? E você tem crises, né? E tem interesses econômicos do grupo na Venezuela, tem interesses nos Estados Unidos e tudo isso mais. Então é claro que ele vai ter interlocução, ele vai falar, ele vai conversar, pode até eventualmente ajudar. Mas uma coisa que eu falei, eu também acho que a assessoria de comunicação do Joesley é muito boa.